O debate sobre a neutralidade climática tem crescido entre os diversos setores econômicos no Brasil, entre eles a agricultura e pecuária, mobilizando a comunidade científica e definindo as diretrizes para as políticas agroambientais. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a pesquisadora do Observatório de Bioeconomia da FGV, Thalita Pinto. Oi, Thalita, bom dia para você. Bem-vinda aqui à nossa edição do Bem da Terra para tratar de um tema tão importante, de uma agenda que a gente fala que não fica de fora das discussões do agro aqui nacionalmente e também nas principais discussões internacionais. Na sua avaliação, por meio aí das pesquisas da FGV, o que você tem observado? Quais os caminhos que o Brasil tem percorrido nesse sentido para realmente diminuir, fazer o seu papel e o seu protagonismo frente às mudanças climáticas? Bom dia, Renata, tudo bem? Obrigada por me convidar para a gente discutir sobre esse assunto. Bom, desde o Acordo de Paris, essa questão das mudanças climáticas tem sido amplamente discutidas, né, de uma forma mais regulamentada, e o Brasil sempre foi um dos protagonistas desse assunto, principalmente porque a gente tem, de um lado, uma agropecuária que, de certa forma, contribui para as emissões, e, de outro lado, a gente tem um setor que é vulnerável às mudanças do clima, né? A gente tem essa dualidade. E a gente percebe que a pecuária brasileira ela tem um amplo espaço para ser cada vez mais intensiva e, com isso, reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. Como? Bom, a gente tem várias tecnologias propostas, inclusive, pelo Plano ABC, e que já são amplamente difundidas, como recuperação de pastagens degradadas, sistemas integrados com lavoura e pecuária, ou lavoura, pecuária e floresta. Mas, desde de alguns poucos anos, começou a se questionar as métricas para medir essas emissões. Porque o que acontece? Dos grandes gases mais emitidos pelo Brasil e pela agropecuária brasileira é o metano, que ele vem da fermentação entérica dos ruminantes. No nosso caso, a gente está falando do gado de corte, principalmente. E o metano, diferente do dióxido de carbono, ele é um poluente climático de vida curta. E as métricas que foram desenvolvidas e difundidas pela comunidade científica e que são utilizadas, elas são métricas mais voltadas para o dióxido de carbono, que é um poluente climático de vida longa. Bom, o que é isso? O dióxido de carbono, a partir do momento que ele é emitido, ele fica na atmosfera por cerca de 100 anos. Já o metano, ele fica na atmosfera por cerca de 12 anos. E depois ele é convertido em CO2 e água. E o que se tem discutido? Que a partir de 12 anos, como o metano ele sai da atmosfera, isso tem que ser descontado na hora de medir os impactos desse gás para o clima. E o Observatório de Bioeconomia tem focado bastante nisso, olhado para essas novas métricas, para tentar entender como que isso impactaria a trajetória de emissões de metano da pecuária brasileira. E o que se tem é que a pecuária ela pode ser um agente que neutro em termos de aquecimento global. Como? Como que isso acontece? Quando a gente usa uma nova métrica que considera essas características específicas do metano como um gás de vida curta, ou seja, a gente considera que o metano de 12 anos atrás ele está saindo da atmosfera, o tamanho do rebanho e a composição do rebanho vão afetar diretamente a quantidade de metano que está na atmosfera. Então, se o nosso rebanho, por exemplo, ele tiver uma trajetória estável, o que é uma trajetória estável? Se o tamanho desse rebanho não cresce, ou se a gente consegue amplificar a adoção de práticas intensivas para que o tamanho do rebanho diminua, mantendo a produtividade, o metano emitido pelo rebanho brasileiro, ele pode atingir a neutralidade climática.
Não, isso é sensacional que você falou agora, Thalita, porque pouquíssimos estudiosos, sinceramente, estou ouvindo aqui, de fato, em uma das primeiras vezes, que é fazer essa consideração dos 12 anos e o outro dado que você falou foram 100 anos, é isso? Do dióxido. Isso, exatamente. Porque o que Então, que a gente tem que pensar? Um exemplo muito simples. Falar de emissões é diferente de falar ah, de aquecimento, tá? Eu não estou dizendo que a pecuária vai deixar de emitir. Eu estou falando que o impacto dela no clima pode ser neutro. A gente tem que pensar que a gente tem uma banheira cheia d'água, tá? Vamos pensar que essa água seria o nosso metano. E a gente abre uma torneira para encher essa banheira. Desculpa. E ao mesmo tempo, a gente abre e faz um furinho nessa banheira para que a água seja escoada. Se a quantidade de água que sai da banheira é igual à quantidade de água que entra, essa banheira nunca vai transbordar. Ou seja, o nível da água vai sempre se manter estável. E é a mesma coisa que acontece com o metano. Mas existe uma preocupação, porque essa nova métrica a qual eu me refiro é a GWP Estrela. Ela já foi publicada por cientistas na Nature. Existe toda uma discussão internacional acerca dessa nova métrica. O IPCC, inclusive, já abordou essa métrica no seu último relatório, mas ela ainda não é oficialmente considerada pelo IPCC, apesar de já ter sido abordada por eles. Porque eu acho que é uma questão da ciência evoluir mesmo, né? Mas desde que nosso rebanho não continue crescendo ano a ano, desde que a gente consiga manter o tamanho desse rebanho estável, ou até mesmo diminuir. Como que a gente diminui um rebanho, Thalita? Bom, é exatamente falando de práticas mais intensivas, né? A gente tem que conseguir produzir mais carne por animal, por exato. cabeça. É o que a gente falou até há pouco, né? Dos vermes, carrapatos, enfim, que acabam aí perdendo por animal cerca de 40 quilos por ano por bovino. Ou seja, é uma pecuária mais eficiente à medida que você trata das questões como biosseguridade e outras situações sanitárias bem importantes, mais enfaticamente. Com certeza você produz uma carne ali com mais qualidade. Então, muito bom, viu, você discutir, trazer esses dados e esse levantamento aqui para nós, porque realmente abre aí um novo olhar sobre as discussões e como o IPCC, de repente, pode vir a definir melhor, né, quais são esses parâmetros para realmente fazer com que a pecuária não seja a total culpada aí pelas questões de aquecimento global, de mudanças climáticas, de emissões de gases de efeito estufa. Então, muitíssimo obrigada, Thalita. Quero voltar com você aqui em outras oportunidades. Viu? Um ótimo dia. Obrigada a você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.